Presidente Trump reitera a promessa de recuperar o Panamá. Na Flórida, brasileiro procurado pela Interpol é preso por pirâmide financeira. No Brasil, mais produtos podem ser afetados por tarifas do governo Trump. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump discursou por 99 minutos no Congresso na quarta-feira, em Washington, D.C. Na ocasião, Trump fez um balanço das ações do governo até aqui e, novamente, prometeu recuperar o Canal do Panamá. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry, including commercial shipbuilding and military shipbuilding. My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. No mesmo discurso, mas agora sobre a Groenlândia, o presidente Trump disse que, abre aspas, apoiamos fortemente o direito de determinar o seu próprio futuro, fecha aspas. E a fala repercutiu muito na Dinamarca. O ministro das Relações Exteriores chegou a dizer que essa foi a melhor parte do discurso de Trump. Brasileiro procurado pela Interpol foi preso na Flórida. Ele é acusado de participar de um esquema criminoso que movimentou bilhões de dólares. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A ação foi deflagrada em Miami pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, depois de uma cooperação com a Polícia Federal. O brasileiro, que não teve a identidade divulgada, era alvo da Interpol desde agosto de 2022, quando foi considerado um foragido internacional. De acordo com as investigações, ele é acusado de participar de um esquema criminoso que movimentou de forma ilegal mais de 6 bilhões de dólares entre 2015 e 2021. Os investigadores apuraram que o esquema envolvia falsas promessas de investimentos em criptomoedas, movimentando uma pirâmide financeira. Preso em Miami nesta terça-feira, o brasileiro continuará sob custódia aqui na Flórida até a deportação ou extradição ao Brasil. Segundo a Polícia Federal, o suspeito entrou nos Estados Unidos com um passaporte falso e atuava no país em prol da organização criminosa, intermediando compras patrimoniais, criando empresas, movimentando contas bancárias, adquirindo criptoativos e providenciando documentos de imigração. E 5 colombianos, 2 deles com mandados de deportação, foram presos em Orlando, acusados de roubos a residências. As investigações começaram no mês passado, quando a polícia passou a procurar um grupo suspeito de vários crimes nos condados de Orange e Osceola, além de dezenas de outros em todo o país. Dos 5, 3 foram presos no dia 21 de fevereiro, logo após chutar a porta de um apartamento e assaltar um imóvel em Orlando, enquanto os outros 2 foram capturados dias depois no condado de Osceola. Para desarticular o grupo, a polícia chegou a usar agentes da K9 e também recursos aéreos. E uma mulher continua desaparecida depois de cair de um cruzeiro em alto mar da Royal Caribbean. O navio saiu de Miami no domingo para uma viagem de 7 dias de ida e volta até as Bahamas. O incidente teria acontecido na noite do primeiro dia. O capitão teria informado por meio do sistema de som sobre a situação. E imediatamente as buscas começaram. Outros 2 navios se juntaram aos esforços para encontrar a passageira. O cruzeiro opera com o tema dos anos 80 e na programação estão previstos shows de bandas como Squeeze e Men at Work. Sites americanos como TMZ afirmaram que a passageira é Kimberly Burch, de 56 anos, noiva de Tame Downey, vocalista da banda de metal Faster Pussycat. O site sugere que o incidente aconteceu depois de uma suposta discussão acalorada do casal. O cruzeiro ficou parado por algumas horas, mas depois seguiu viagem. As buscas pela mulher
continuam. E agora você vai ver um registro raro. Um homem capturou imagens de uma baleia do Atlântico Norte com o filhote nadando aqui na Flórida. Os especialistas dizem que existem apenas 350 delas na natureza. A maioria vive nas águas geladas do Atlântico Norte. Vê-las por aqui na Flórida é algo muito raro, mas aconteceu. Um homem de Deltona capturou imagens de drone da baleia franca do Atlântico Norte com o filhote, perto do pier da praia de Daytona. Ele ia surfar com os amigos quando viu a movimentação e decidiu fazer o registro. Mãe e bebê estavam a cerca de 450 metros da areia. A Comissão de Preservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida confirmou a espécie das baleias, que são identificadas pelas marcas na cabeça. Segundo os especialistas, esses mamíferos migram para a costa atlântica da Flórida para dar à luz e depois retornam para as águas geladas do Atlântico Norte. A seguir, Brasil volta a exigir vistos de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E aumentou a lista de produtos brasileiros que podem sofrer sobretaxa depois das declarações e atos do presidente americano Donald Trump na terça-feira. Os produtos feitos a partir da madeira são um exemplo. Trump determinou que uma investigação fosse feita sobre esses artigos, o que pode resultar em elevação das tarifas. E a partir do dia 2 de abril, entra em vigor as já anunciadas tarifas de importação sobre produtos agrícolas. A medida pode gerar queda na exportação do Brasil. Já em 12 de março, passa a valer o decreto assinado por ele, que estabelece sobretaxas para a importação de aço e alumínio. Além disso, o etanol brasileiro também está na mira da agenda de tarifas de Trump. A Agência de Representação Comercial Americana também cita as tarifas brasileiras como um exemplo do desequilíbrio nas relações com os Estados Unidos contra os americanos. As ações de Trump fazem parte das promessas de campanha, onde ele prometeu tornar a América grande novamente.
E a partir do dia 10 de abril, o Brasil deve voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália e Canadá que desejarem entrar no país. A condição estava suspensa desde 2019. O Itamaraty alega que tentou negociar com os 3 países para que a isenção do visto também fosse adotada para brasileiros que querem entrar no território deles. Como não houve avanço nas negociações, o Brasil vai voltar a adotar o princípio da reciprocidade e da igualdade de tratamento. Só que, a partir de agora, o visto vai ser totalmente digital e pode ser solicitado pelo site da empresa VFS Global. O valor é de pouco mais de $80 e tem validade de 10 anos para norte-americanos e 5 para canadenses e australianos. Quem já tem um visto físico não precisa solicitar um novo documento. Mais de 400 pessoas foram presas pela Polícia Militar nos 5 dias de carnaval em todo o estado do Rio de Janeiro. Deste número, mais de 50 foram cumprimento de mandados de prisão. 12 foram detidos com auxílio de câmeras de reconhecimento facial. Além das prisões, quase 60 adolescentes também foram apreendidos. Nas revistas feitas na entrada do Sambódromo e dos megablocos, a polícia também apreendeu mais de 200 facas e outros objetos cortantes. Segundo a PM, boa parte das prisões efetuadas foi motivada por furtos. A ocorrência mais grave foi o assassinato de 2 homens na zona norte do Rio, na sexta-feira, dia 28. O esquema de segurança do Carnaval do Rio continua até domingo, dia 9. Essa história que eu vou contar agora está cada vez mais comum nos dias de hoje. Uma mulher de 61 anos foi morta pelo próprio filho de 18 após uma discussão. O caso aconteceu na terça-feira em Santo André, na Grande São Paulo. Após ser preso, Brian Ferraz contou à polícia que matou a mãe após ela ter questionado sobre o horário que ele chegou da festa de carnaval. Sandra Maria Ferreira da Silva foi assassinada a golpes de faca. Ainda foi lançada pelas escadas do 3º andar do prédio onde morava com o marido e o filho. Depois de assassinar a mãe, Brian ligou para um amigo que acionou a polícia. O jovem aguardou no local do crime pela chegada dos policiais. Ele se entregou e confessou o crime. E a polícia do Rio Grande do Sul prendeu o suspeito de ter carbonizado e esquartejado o padrasto. Confira. E a Brigada Militar do Distrito de Palmares do Sul, no litoral gaúcho, encontrou um corpo carbonizado e esquartejado dentro de um freezer. A vítima é um homem de 55 anos. O enteado dele foi preso na terça-feira na cidade de Gramado e confessou o crime. De acordo com a investigação, a mãe dele também é suspeita, mas ainda não foi localizada pela polícia. O enteado contou aos agentes que esfaqueou o padrasto, mas não revelou o motivo. A polícia acredita que o corpo foi esquartejado para dificultar a identificação. Segundo o enteado da vítima, a mãe dele não tem envolvimento no crime. A mulher tem passagem pela polícia por apropriação indébita, dano e tráfico de drogas. Veja agora a cotação da moeda americana frente ao real. Quinze anos após um devastador terremoto de magnitude de 8,8 atingir o sul do Chile, cientistas fazem um novo alerta. Segundo eles, um novo grande sismo pode acontecer em breve no norte do país. A região é rica em minerais. A localização do Chile no anel de fogo sismicamente ativo que circunda o Oceano Pacífico torna o país propenso a grandes terremotos. As montanhas, assim como os tremores, são produtos da colisão das placas tectônicas de Nazca e da América do Sul. Cada 10 años se produce un gran evento. Existen zonas en nuestro país en las cuales hemos estado acumulando esfuerzos, se ve la acumulación de esfuerzos, se ve que existe una potencial de un gran terremoto, lo cual nos permite decir que en el corto plazo, en términos sísmicos, geológicos y ingenieriles, se espera un gran terremoto en la zona norte de nuestro país.
Em 27 de fevereiro de 2010, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a costa do Chile, perto da cidade de Concepción. O abalo durou 4 minutos e desencadeou um tsunami que matou 550 pessoas. O sismo foi o desastre natural mais mortal do país desde um terremoto de 1960. O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo de lítio. E as maiores minas do país estão localizadas na região norte. Los terremotos ocurren efectivamente por la acumulación de estrés. Y ese estrés depende a tiempos que ha ocurrido desde el último evento sísmico. En este sentido, lo que estamos esperando, un megaterremoto como lo llamamos, y en el norte de Chile, efectivamente, que ya no ha ocurrido en eventos grandes. Especialistas dizem que, apesar de o país estar bem preparado, são necessárias mais melhorias em torno de falsos alertas de tsunami. E uma cena que mais parece de filme de ficção científica aconteceu na China. Um robô humanoide atacou o público durante uma apresentação. O vídeo que viralizou na internet mostra a fúria de um robô que do nada começa a atacar o público. Uma multidão acompanhava uma exibição no Festival de Luzes de uma cidade chinesa. Em determinado momento, o robô avança pela barreira de proteção e tenta atingir um homem. Após o episódio, a máquina foi reiniciada pelos operadores. Felizmente, ninguém se feriu. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.